Bom, estamos aqui com informações chegando direto do Japão, onde aconteceu um tsunami. As imagens são muito terríveis, uma verdadeira catástrofe acontecendo em terras japonesas. Carros e motos estão sendo desatirados contra casas, pessoas desesperadas gritando. Você que tem parente no Japão, por favor, tente entrar em contato com os seus parentes. Isso ainda não temos muitas informações sobre o caso, estamos esperando, mas já sabemos que o tsunami é de grau 2, então é algo bem complicado. Casas estão sendo removidas de seus respectivos lugares. Os bombeiros e a polícia estão trabalhando em conjunto para salvar vidas. Você que tem parente no Japão, por favor, tente conversar, tente ligá-lo, tente entrar em contato com esses parentes, porque eles podem ter sido vítima desse tsunami. As informações ainda são restritas, mas já sabemos que grande parte das terras japonesas estão sendo afetadas por esse tsunami. Tempo e temperatura. Aqui em Curitiba, os outonos podem ser quentes ou os dias de verão gelado. Porém, ainda é inverno e hoje o dia vai ser ensolarado com algumas nuvens e sem chuva. A mínima é de 14 graus e a máxima de 25 graus. Amanhã, o dia vai ter a mínima de 15 graus e a máxima de 24 graus. O dia vai ser ensolarado, com muitas nuvens na parte da tarde, e à noite a chuva volta à tona. Na quinta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, porém período de nublado e com chuva a qualquer hora, mínima de 13 graus e máxima de 20. A tendência de sexta-feira é de muito sol, muitas nuvens, mas no final da manhã e durante o período da tarde e da noite vai ter chuva. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima de 21. O tempo em Curitiba pode estar frio ainda, mas a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro conseguiu esquentar os ânimos de muita gente por aí. O nosso Pé na Bola está no ar. Pé na Bola. Bom, vamos falar então dessa rodada aí. Estamos aqui no estúdio com o nosso comentarista de futebol, William Borges. William, a rodada desse final de semana começou no sábado com muitos gols, né? O Cruzeiro goleou o Avaí. Como é que foi esse jogo? Conta pra gente, William. Pois é, parece que o Cruzeiro vai voltar a ser o que era no começo do ano, né? Com uma grande apresentação, teve o Montijo como o craque da partida, né? Se destacou muito. Os gols do Cruzeiro foram marcados por Fabrício, Anselmo Ramon, Montijo, Thiago Ribeiro e Ortigosa. O Cruzeiro está em 11º lugar, enquanto o Avaí continua em 19º e tem que se preocupar porque senão vai cair. E no Morumbi, o Atlético Paranaense arrancou um empate do São Paulo, né? Dono da casa. O Atlético Paranaense surpreendeu o São Paulo. O São Paulo não esperava que o Atlético Paranaense fosse para cima e quase ganhou. Inclusive, aos 45 minutos do segundo tempo, o São Paulo conseguiu o gol do empate num gol, eu diria, um pouco estranho. Os gols do São Paulo foram marcados por Rivaldo e Ilcinho, enquanto para o Atlético marcaram Fran Sérgio e Edgar Júnior. O São Paulo está em 3º lugar, ali brigando pela Libertadores e pelo título, enquanto o Atlético está se recuperando, mas ainda tem que se preocupar, que está em 18º. E sábado tivemos mais uma surpresa, né? O Atlético Goianiense, apesar de estar jogando em casa, ele segurou o Santos, né? Atual campeão da Libertadores. Pois é, 2-0 para o Atlético Goianiense, uma partida brilhante de Agenor, o volante parou o Neymar. E jogou aqui no Paraná, né? Pois é, meio contestado aqui em Curitiba, mas paciência, né? E os gols foram marcados por Anselmo e Diogo Campos. O detalhe interessante dessa partida é que o Neymar, craque brasileiro, teve um pênalti que não foi marcado nele e o juiz da partida era um juiz que tinha problemas com ele, que inclusive ano passado o processou por causa que o Neymar o chamou de ladrão. Então ainda vai dar o que falar essa história. E o Atlético Goianiense está em 15º, enquanto o Santos está em 16º. O Santos tem que acordar no campeonato, hein? Já pensou se essa moda pega aí de juiz processar todo mundo aí por ser chamado de ladrão? E o Botafogo tomou um susto em casa, saiu perdendo pro América, o último colocado, mas conseguiu a reabilitação dentro da partida, né? Parecia que o América ia ganhar o jogo, né? Com 8 minutos já estava ganhando 2-0, com gols de Alessandro e Rodriguinho. Mas o Botafogo, que está numa boa fase, né? Venceu o Vasco por 4-0 na semana passada,
conseguiu outra bela vitória, foi pra cima. O detalhe pro Elkson, que marcou um golaço. E o Antônio Carlos, que sempre vem fazendo gol, né? Zagueiro artilheiro. Além do menino Alex, que é Alexander, mais conhecido também, que é uma grata surpresa do Botafogo, que entrou no segundo tempo e marcou o terceiro e quarto gol do Botafogo. E o América segue em último, tem que se preocupar, enquanto o Botafogo foi pro quinto lugar. E o líder Corinthians, que todo mundo achou que ia ser barbado ao jogo, acabou tropeçando com o Ceará dentro de casa, hein? Pois é, o estádio lotado, Corinthians com certeza de vitória já, foi surpreendido. Mas contou com a sorte também, né? O Flamengo empatou com o Figueirense em Santa Catarina, um jogo praticamente ganho, e o Corinthians continua líder. Os gols foram marcados por Paulinho e Alex, o Alex também marcou um golaço, enquanto o Osvaldo joga muito esse menino, hein, Rogério? Bom de bola, bom de bola. E o Rudinei, que vem jogando bem pelo Ceará também, e o Ceará continua em 12º, enquanto o Corinthians segue como líder. E no Rio, o Vasco ganhou de volta do Palmeiras. Já tinha ganhado na quarta-feira por 1-0, foi lá e aplicou 1-0 novamente, William. Pois é, esse jogo foi fraco, Rogério. Esse jogo foi muito fraco tecnicamente. Tanto que o gol da vitória saiu de bola parada, né? O jogo sem chance, sem muita oportunidade, e o Vasco conseguiu um gol de bola parada. Inclusive, o Bernardo, que fez o gol, se o Juninho Pernambucano estivesse em campo, o Bernardo não bateria falta. A Maris que vem parabéns. E a parte legal desse jogo foi também que ação de marketing do Vasco, né? Que colocou nas camisas os nomes dos pais dos jogadores e cada jogador entrou com o seu pai, né? Uma bonita homenagem, eu diria, né? O Alexandre entrou com o Lela, bem bacana isso. Dois craques juntos. E por falar em bola parada, o Coritiba conseguiu passar por cima do Atlético Mineiro no Couto Pereira com 2 gols de bola parada também, né? Foi 2 pênaltis. Na minha forma de ver, os 2 pênaltis foram pênaltis mesmo. O Atlético Mineiro reclamou muito, mas não tem do que reclamar. O Coritiba jogou melhor, foi muito melhor. E os gols foram marcados por Bill, esse gol impedido, Rafinha e Leonardo. O Coritiba segue em 10º lugar, alternando altos e baixos. Já o Atlético Mineiro caiu para a zona de rebaixamento e está em 17º. E a torcida está pressionando, fazendo protesto, tem que tomar cuidado. E o Flamengo? O Flamengo que todo mundo achou que agora ia assumir a liderança, agora ia roubar a ponta da tabela do Corinthians. Abriu 2-0, estava jogando fora de casa, com o Ronaldinho Gaúcho em campo, Thiago Neves. Acabou cedendo o empate para o Figueirense. O Flamengo abriu 2-0 fácil, parecia que o jogo estava ganho já, com o criticado David, né, que a torcida do Flamengo não é muito favorável. Mas acabou cedendo o empate. Detalhe pro estreante Somália, veterano Somália, que marcou o primeiro gol, e o zagueiro Edson Silva, que marcou o segundo gol do Figueirense. O Flamengo continua em 2º lugar, junto com o Corinthians ali, tá quase conseguindo a liderança, enquanto o Figueirense está em 8º. E após o fim da 6ª rodada da Suburbana, principal campeonato do futebol amador de Curitiba, vamos aos destaques e o resultado da rodada. Destaques para o Urano e Iguaçu, que disputaram o jogo valendo a liderança. Vantagem para o Urano, que venceu por 1-0. Destaque negativo para o Pilarzinho, que ainda não conseguiu sua primeira vitória no campeonato. E empatou em 1-1 com o Combate Barreirinha. Os outros jogos da rodada foram Bairro Alto 1, Nova Orleans 1, Caxias 2, Vila Fani 1, Santa Quitéria 2, Trieste 1 e Vila Auer 5, Capão Raso 0. Sendo assim, a classificação do campeonato fica com o Urano em primeiro lugar, Iguaçu em segundo e Trieste em terceiro. Já na parte de baixo da tabela, o Vila Fani está em 11º lugar. E por último, o Pilarzinho na 12ª colocação. Agora vamos ouvir Gustavo Santos, lateral do Pilarzinho, que fala sobre a má colocação do time na tabela. A vida de jogador amador não é fácil, né? A gente tem que conciliar o trabalho e os treinos, às vezes a gente até falta os treinos por causa do trabalho, daí fica complicado, né? Mas a gente é um time de formação ainda, mas a gente está tentando trabalhar o máximo que a gente pode para conseguir jogar melhor, e próxima rodada a gente vai jogar contra o Caxias, buscar a vitória para tentar subir na tabela. Agora resta acompanhar o campeonato e ver quem vai se sagrar campeão, e ver se o Pilarzinho vai conseguir sair da situação difícil que vem passando. De Curitiba, William Borges. Papo de Mulher. O Papo de Mulher chega com tudo na edição de hoje. Vamos ouvir a advogada Rosemary Grau, que irá nos falar sobre a mulher no mercado de trabalho. Existem leis dentro das empresas que diferenciam as mulheres de homens? Não existem leis que possam diferenciar a mulher do homem.
até porque é proibido você fazer qualquer tipo de discriminação, e o privilégio para um seria discriminar outro. O que acontece é que a mulher, em virtude da maternidade, então a mãe, não a mulher, tem alguns benefícios que não seriam nem privilégios. Ela teria uma saída especial para amamentação, a licença maternidade dela é maior, nesse âmbito, assim, mas da mulher e do homem não existe nenhuma distinção, não pode haver nenhum tipo de privilégio. E em relação aos salários, é verdade que existe uma legislação que o homem ganha mais que a mulher ocupando o mesmo cargo? Não, não é verdade, porque a lei não determina quanto que a pessoa deve receber por exercer determinada função. O que acontece já é quase que uma prática cultural em que as pessoas que exercem o mesmo cargo, têm a mesma função, desempenham o mesmo papel dentro de uma empresa, a mulher acaba ganhando menos. Mas isso tem ficado ao longo do tempo, nesses últimos 10, 20 anos, tem ficado cada vez menos evidente. A mulher tem conquistado o espaço dela, tem mostrado capacidade, competência, tem se aprimorado, se aperfeiçoado, estudado, e isso tem diminuído bastante. Mas não existe nenhuma determinação legal ou nenhuma instrução. Tudo que acontece é muito velado. Eles colocam a mulher como um ser inferior, mas isso aos poucos vem diminuindo. Então tá bom, doutora Rose, muito obrigado pela sua participação. Disponha, bom trabalho para vocês. Muito obrigado, bom dia. Uma novidade para os ouvintes vaidosas é a tendência de esmaltes para o próximo verão. Já faz um longo tempo que as marcas como Salvatore Ferragamo e Christian Dior, por exemplo, que apostam no nude na apresentação de suas coleções. A cor, que tem aparência na mão de manequim, começou timidamente a duelar com verdes, azuis, amarelos, laranjas e vermelhos. Enfim, uma variedade de cartela de cores e brilhos em esmaltes. Agora, a Estela vai falar quais são as novidades para a moda. Dentre as cores que vão predominar no verão 2011, os tons avermelhados e amarelados vão ganhar espaço. O amarelo, além de muito vibrante, traz um ponto de luz à roupa, iluminando sua escolha por inteiro. Ele pode se juntar a peças coloridas ou mesmo trazer um pouco de vida a um look mais básico, o que modifica completamente, independente do seu tom de pele. Não tenha medo de arriscar com uma peça ou acessório avermelhado ou amarelado. Com tantas tonalidades, a escolha só precisa ser um pouco mais criteriosa. E o trânsito na cidade de Curitiba está cada vez mais complicado. Agora, Nathalie Sirkoski nos trará notícias da circulação na capital paranaense. Trânsito. Atenção motorista, no bairro Bacaxiri, o trânsito pode ficar mais lento na rua Paulo Ildefonso Assunção por motivo de uma implantação de uma lombada física. Em Santa Felicidade, por causa de obras para a recuperação da via, a rua Sartunino Miranda está bloqueada entre as ruas José Faustino e Isidoro Durigan. Placas e faixas orientam o trânsito no local. No bairro Jardim Social, o tráfego foi modificado na rua Ilor Bressani e está com sentido único da rua Miguel Isaacson para Lange de Morretes. Placas de sinalização orientam o trânsito. No bairro Boqueirão, o trânsito pode apresentar problemas na Marechal Floriano. Equipes da Prefeitura Municipal trabalham entre os terminais de ônibus do Carmo e Boqueirão. Agentes de trânsito orientam os motoristas. Motorista, respeite as leis de trânsito, evite multas e acidentes, preserve a vida. Acabamos de receber informações de que a campanha de vacinação contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil e sarampo, foi prorrogada até sexta-feira, dia 19, em Curitiba. A vacina deve ser tomada por crianças de até 7 anos. Os endereços dos pontos de vacinação estão disponíveis no site da Prefeitura, www.curitiba.pr.gov.br. E para deixar os ouvintes bem informados das manchetes dos famosos. O ex-jogador de tênis Gustavo Kirter, o Guga, anunciou neste domingo em seu perfil no Twitter que será pai. A atriz Solange Couto, de 54 anos, deu à luz a um menino nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. O ator Reinaldo Gianecchini, que foi diagnosticado com câncer linfático, ainda não começou a fazer as sessões de quimioterapia, mas passa bem. Ficamos por aqui com mais uma edição do Folha da Manhã. Até amanhã e uma ótima tarde. Folha da Manhã, o seu jornal matinal. Apresentação, Raíssa Cizenando e Rogério Scarione. Produção sonora, Nathalie Sirkoski. Edição, Maria Estela Mafra. Trabalhos técnicos,
Celso Petruzalec, orientação Mônica Kazek.